Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Jornada Inesperada mais uma vez, eu espero que estejam todos muito bem. E hoje eu queria dizer para vocês nesse nosso encontro que, embora eu não costume assistir filmes de terror moderno, com suas violências desmedidas, quando eu era adolescente eu apreciava muito esse gênero. E motivado pelos filmes eu acabei buscando refúgio nos livros desse gênero também. E como eu disse no outro vídeo para vocês, eu gosto muito de livros de contos. E assim, nesse mês, eu tive a oportunidade de reler um clássico entre os contos de terror, que se chama Sussurros na Escuridão, do nosso querido H.P. Lovecraft, que eu acho que muitos de vocês conhecem, e eu trouxe para que nós possamos conversar um pouco mais sobre este livro hoje. E este aqui que eu estou lendo faz parte de um box que acompanham outros dois livros. O box ao todo contém 3 livros, da mesma fase do H.P. Lovecraft. Esse aqui é da editora Cronos, lançado em 2018, comprado em uma visita aleatória à Bienal do Livro de Fortaleza. E tem uma capa legal e serve para nos introduzir neste universo do H.P. Lovecraft. E falando um pouco sobre o H.P. Lovecraft, ele nasceu nos Estados Unidos em 1890, em Rhode Island, na casa de seu avô materno, que foi sua grande influência intelectual ao longo de toda a sua infância. Foi uma criança de saúde bastante delicada, fazendo com que a sua presença na escola fosse bastante esporádica. Então, os seus grandes referenciais culturais eram os adultos dentro da sua própria casa. E ele teve a grande sorte de crescer em uma família cercado por adultos cultos que promoveram o seu grande interesse pela antiguidade greco-romana, entre outros temas como astronomia, literatura e os contos góticos de terror. E embora um dos seus primeiros trabalhos tenha sido já no campo dos contos de ficção, nós vamos observar que os primeiros anos da sua produção literária ele se concentrou no campo das poesias, e só mais tarde é que ele acabou enveredando e se desenvolvendo no campo dos contos ficcionais. Uma curiosidade bastante interessante, pelo menos na minha opinião, é que muitos dos trabalhos do Lovecraft foram inspirados em seus pesadelos, o que contribuiu para a criação de uma obra marcada pela presença de elementos do subconsciente. Por isso que muitas vezes em seus contos nós vamos perceber símbolos que vão parecer disformes ou com os seus limites nebulosos, como é típico dos objetos oníricos, aqueles objetos que se encontram no campo dos sonhos. Bom, e nós podemos dividir as obras do H.P. Lovecraft em 3 grandes grupos. Um primeiro grupo de histórias influenciadas pelas fantasias do irlandês Lord Dunsany. Um segundo grupo diversificado de histórias, mas que na verdade são todos contos de terror também, histórias de horror na verdade, ambientadas na Nova Inglaterra. E o terceiro grupo, que é composto por histórias que compartilham entre si um fundo de lendas cósmicas em comum, conhecidas como os mitos de Cthulhu. Um termo cunhado por Auguste Deleuze, que na verdade nunca foi utilizado pelo próprio Lovecraft, e que é muito comum de nós vermos sempre que nós procuramos ou buscamos ler alguma coisa sobre o Lovecraft. E é nesse último grupo dos mitos de Cthulhu, que nós vamos localizar este livro, que eu tenho em mãos agora, tinha deixado cair, e que eu tenho em mãos agora, Os Sussurros na Escuridão. Bom, e o conto deste livro fala sobre seres extraterrestres que misteriosamente apareceram nas montanhas de Vermont, local em que tais seres desenvolvem atividades igualmente misteriosas e acabam por despertar a curiosidade de um morador local. Esse tal morador local, chamado Eckley, entra em contato com o estudioso Albert para contar seus relatos por meio de cartas, e esta é basicamente a estrutura narrativa deste livro de conto. Escrito entre 1930 e 1931, nós temos aqui uma ficção científica muito boa e que se encontra bastante à frente do seu tempo, com boas doses de angústia, tensão e horror. E uma das características mais marcantes do Lovecraft, que é um escritor prodigioso, é usar elementos em suas histórias que buscam atiçar os sentidos do leitor, fazendo sempre referência a características organolépticas dos cenários de suas histórias. Características como odores, cores, sensações de tato, como aspereza, aspecto mucoide, sons,
vibração de superfícies. Tais características elas funcionam para nos ajudar a termos uma experiência ainda mais imersiva em seus contos. E é comum nós encontrarmos pessoas que critiquem o autor por ser repetitivo em suas histórias, ou pelo menos no motivo central, principal de suas histórias. Mas como eu gosto muito dele, me é bastante agradável estar sempre lendo mais e mais e mais do mesmo. Eu não me canso de acompanhar seus relatos e espero que você possa ter essa experiência também. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês mais uma vez. Fica o nosso convite para que vocês possam nos acompanhar nas nossas redes sociais, que estarão aqui ao lado. Eu peço uma ação nesse vídeo para aqueles que puderem, para aqueles que gostarem do conteúdo, que possam nos acompanhar, né? Clicar no botão de inscrição aqui embaixo. E nos vemos muito em breve e espero encontrá-los todos muito bem. Até breve. Tchau.